Aleluia. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Ezequiel 13, 17. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Diga: enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem, diga, passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Continua. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel se levantou, o profeta, contra o mal invisível, mulheres que se corromperam e vestiram o ocultismo como prática. Elas amarravam as suas mãos. Vem aqui, Bonnie. Fique com a sua mão amarrada, simbolicamente. E elas faziam isso aqui, ó, para vocês terem uma noção. Peraí, Mônica, só caixa d'água gigante. Elas tampavam os olhos e amarravam as mãos e laçavam as almas do povo de Deus. Amém? Esta magia não era superficial e nem pouca. Elas eram judias e agiam como bruxas, e elas prendiam pessoas com trapos, prendiam almas, pessoas que iam lá achando que iam receber uma profecia, e elas eram presas nos seus olhos, como ele ficou, e os seus pulsos amarrados. Aqui há uma denúncia de uma prática demoníaca que marcava uma geração de apodrecimento mental, porque mentes doentes equivale a pensamentos confusos, julgamentos errôneos. E quando os pulsos do povo de Deus eram amarrados, significava que o controle das ações estava na mão do maligno. A pessoa não pensava livre, tudo que ela fazia era manipulado por demônios. Pessoas sempre foram presas
por conselhos, promessas mentirosas, vínculos, rituais e muitas vezes de forma que não percebem. Mas o nosso Deus não tolera manipulação. Ele vai rasgar os trapos que estão te amarrando esta noite. Ele vai quebrar os encantamentos, a sua cegueira. Ele é o Deus que liberta almas, mas ainda há muita manipulação e muito controle emocional mascarado dentro da própria religião, porque muitas vezes a religiosidade, ela vem te roubando e te levando a entrar no laço do passarinheiro. Há encantamentos escondidos em muitos conselhos proféticos, e muitas vezes pessoas na igreja não percebem e abrem seus corações, suas mentes, suas vidas para demônios através de pessoas que se dizem cristãs. Foi pego um pastor é modo de dizer, né? Foi pego um salafrário, como dizia minha avó ontem, que ele tinha uma central de profecias no Rio de Janeiro, e algumas amigas já tinham mandado. Então ele fala: olha, você me dá um pix que eu estou subindo um monte agora, mas não conta para ninguém, senão eu não trago a profecia. Só que o pix que ele tá, o monte que ele está subindo é do edredom, né? Tá na cama rindo, e ele tinha mais umas 20 pessoas que trabalhavam imitando o pastor. Aqui, minha irmã, eu estou vendo um negócio, Deus mandou, faz o pix que eu termino a frase. A menina: ai, quanto você quer? E eles faturaram aí 3 milhões de reais, mas isso só dava certo com quem? Com o povo que queria ouvir a palavra de Deus. Mas nós fomos criados por Deus para sermos livres, livres para pensar, livres em nossas decisões. E o mesmo Deus que agia na Babilônia, Ele age agora nas nossas vidas. Ele toca onde ninguém está vendo, Ele liberta onde ninguém está esperando, e Ele rasga véus que ninguém nem sabe que tem. E só que quando Ele toca e solta os pulsos que fazem você fazer besteira com as suas mãos, quando Ele restaura a sua mente que sempre deixa o diabo entrar, quando Ele termina a obra dele, você não vai de novo ser cativo. Mas o problema é quando você abre esse espaço, você fica olhando a isca e você não olha o laço, quando a culpa é basicamente sua, quando você peca porque quer, porque o homem, quando quer pecar e ele escolhe o caminho da morte e da destruição, não é mais o encantamento, e sim seu livre-arbítrio que está dominando a sua vida. Essas mulheres que estavam judias envolvidas com feitiçaria, elas ganhavam a vida vendendo o amuleto, elas mentiam tanto para o pessoal de Deus, que quando o atalaia, ele gritava: olha, a cidade está sendo invadida, os próprios que estavam com seus olhos tapados e suas mãos amarradas, eles não conseguiam sair do lugar. Então por isso a Bíblia diz que elas caçavam almas, que punham armadilhas e enganavam as pessoas. Você tem um RG no céu, você tem um RG no mundo espiritual. Alguns aqui para caçar, só jogar um lacinho que cai. Outros vai precisar de armadilhas muito subliminares para você cair. E quanto mais espiritual você fica, mais trabalho você dá para o inferno. Agora, a Bíblia diz que todos eles e toda a terra vai saber que o Senhor é Deus. E essas visões falsas, essa mentira, ela não vai durar por muito tempo. E assim diz o Senhor
Deus contra todo encantamento, contra toda feitiçaria contra a tua vida. Eis que eu sou contra os seus encantamentos mágicos, com os quais você caçam almas como pássaros. Por que como pássaros? Não é fácil catar um pássaro. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei as almas irem, as almas que vocês caçam como pássaro. E eu vou rasgar o teu véu, e eu vou livrar o meu povo. Então todos saberão que eu sou o Senhor. E ele é completamente contra essas maldições, cerimônias que vinham para catar pessoas que estavam vulneráveis. As mulheres que faziam uso desses panos, elas não eram ciganas, elas não eram do mal, mas eram judias que estavam preocupadas apenas em ganhar dinheiro, em pegar o seu bocado de pão, e faziam parte de uma casta chamada arte das trevas. Como que elas caçavam almas como pássaros? O laço do passarinheiro que nós vemos Moisés descrevendo no Salmo 91 é uma armadilha usada por caçadores para caçar pássaros. E essa expressão hebraica significa armadilha. São prisões invisíveis que amarram as nossas vidas. São prisões que você não sabe que você tem. São prisões que não estão na lista dos pecados que nós reconhecemos como pecados. Não são visíveis. São laços que te prendem, que você fala assim: meu Deus, parece que só o lado do mal está dando certo. Parece que fizeram alguma coisa contra mim. Quem aqui já sentiu que fizeram alguma coisa contra você? Você fala: meu, tenho certeza, não é possível, cara. Se tem que cair um pão, cai virado do lado. Faz anos que eu não acerto o gol. Faz anos que esse tipo de coisa está acontecendo. E Moisés denunciou no Salmo 91 um espírito de aprisionamento que prende finanças, relacionamentos. A pessoa não consegue prosperar. Você trabalha e você não tem dinheiro. Os seus pais aconteciam a mesma coisa. Você não prospera em relacionamentos. Você já saiu para orar com um, com outra, com a outra, com um, mas todos eles são chave de cadeia. Quem aqui já se relacionou com uma pessoa filha do capeta? Levanta a mão. Pessoas que começam em seus ministérios, mas não vai para frente. Não dá nada certo. E o objetivo de Satanás é manter as pessoas amarradas sem perceber que estão em cativeiro. Você fala: mas eu não estou achando que fizeram nada para mim, eu estou tão bem, eu não acho que eu estou em cativeiro. Mas você está concordando com o buraco que você está entrando. E a armação para parar o plano de Deus através da nossa vida são laços. E como é que são esses laços e não são detectáveis? Por exemplo, relacionamentos tóxicos disfarçados de bênção. Quantos amigos que você tem que são tóxicos, mas são disfarçados de bênçãos? São pessoas que são de Deus, mas você fala: meu, ficar perto dessa pessoa só dá encrenca, eu só brigo. A pessoa não dá o fruto que devia dar, fala que é de Deus, mas esquisito isso. Será que de repente não é um laço para te fazer gastar toda a sua energia, se abrir seu coração? Porque você sai achando que pessoas de Deus devem ouvir tua história e ouvir teu coração. Armações do inimigo são portas que são verdadeiros clones da bênção. É parecido, mas não é. Você pode estar vivendo um emprego que é parecido com aquilo que Deus tem para você, mas não é ainda. Porque a vontade de Deus
ela é boa, perfeita e agradável. Tem gente aqui que está debaixo de relacionamento tóxico. Tem gente aqui que escolheu isso. Família, a gente não tem como escolher se é tóxico, se é envenenamento, a gente tem que aguentar. Mas existem relacionamentos que nós abrimos espaço e são enviados das trevas para nos laçar. E são relacionamentos que só atuam na nossa vida quando a gente dá brecha. Você está carente, aparece um amigo muito bonzinho, mas depois vai te fazer um mal. Você está carente, aparece um pseudo varão, uma pseuda varoa, que se alimenta de ilegalidades. Você deixou entrar, você abriu espaço. E isso pode vir através de pecados não confessados. Às vezes você errou, você pecou, você traiu sua namorada, sua mulher e não fala nada. E a sua vida está debaixo de maldição, porque você não confessou o pecado. Às vezes você acha que você não está errado, você está sentado aqui e pensa, não vou falar nada, não vou pedir perdão para Deus porque eu não acho que eu errei. E às vezes você está debaixo de alianças erradas, você está debaixo de palavras malditas e maldições liberadas até quando você era uma criança. E quando se fala do laço do passarinheiro, o salmista estava se referindo a ataques secretos e ardilosos. Não era ataques que ninguém estava vendo. Não era um cigarro que todos veem você fumando. Não era uma ação que todos viam você pecando. Mas era coisas que eram feitas no mais escondido das trevas e na mais obsoleta inteligência milenar, demoníaca, que faz com que eu e você não vejamos que nós estamos cegos e com as nossas mãos atadas. Mas aí o salmista diz que o que é importante é que nós habitamos a sombra do Deus Todo-Poderoso e sabemos que Ele é capaz de nos livrar de todo laço, de toda seta, de todo plano encoberto. Ele é capaz de livrar você de coisas que você não está vendo. Bota a mão na sua cabeça, diga em nome de Jesus Cristo. Diga mais alto para o inferno ouvir. Eu quebro todo laço armado contra a minha vida. Eu renuncio alianças erradas, cancelo palavras de prisão e tomo posse da liberdade conquistada na cruz do Calvário. Hoje eu saio fora, eu saio para fora, eu estou liberto das amarras emocionais, do choro, das maldições na minha vida, quebrando toda a sentença, quebrando todas as amarras, todas as armadilhas do inferno não prevalecerão, e eu vou viver uma jornada de restituição. Toda arma, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levanta contra mim em juízo eu condenarei. E essa é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de Deus. Eu sou liberto de todo roubo, de todo encantamento, de toda feitiçaria,
que eu abri brecha ou não, em nome do Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro e de Jesus Cristo, eu declaro para o mundo espiritual que eu sou liberto do laço do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dar um amém? Um homem que passou pelo laço do passarinheiro foi o rei Davi. Ele estava indo para uma batalha por Israel, e alguém disse para ele assim: é bom você não ir para a guerra conosco, porque a flecha pode te ferir, deixa que a gente vai. Diga para quem está do seu lado, era para ele ter ido. Ele ficou no palácio, e ele saiu na varanda para tomar um ar, porque toda vez que você não tem o que fazer, você vai na janela igual uma vizinha fofoqueira. Quem aqui tem vizinha que fica na janela, já viu isso? Elas botam até uma almofadinha para não dar calo. E ele foi na varanda, típico de quem não tinha o que fazer na época, não tinha Wi-Fi, porque tem gente que não vai na varanda nem se estiver na praia porque está com o celular, mas ele não tinha o que fazer, ele foi dar um rolê e foi para a varanda. Quando ele chega na varanda, tem uma doida tomando banho. Quem que botou aquela mulher ali? Quem botou Batseba tomando banho na varanda? Mulher do soldado dele estava lá tomando banho, e ele ficou enfeitiçado. Daí ele precisava arrumar um jeito de acabar com a vida do soldado dele, e mandou o cara para frente de batalha e matou o cara. E o seu filho morreu com essa mulher. Olha quanta desgraça e quanta tristeza. Ele se permitiu, mas ele se arrependeu. E a Bíblia só conta essa história para que eu e você tomemos muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar através dos nossos olhos. Nunca vai ser abrupto, sempre vai ser através de um discurso politicamente correto. Eu tenho o direito de ser feliz, eu sou jovem, eu tenho o direito de correr atrás da minha alegria, eu tenho o direito de não obedecer o que a Bíblia fala, eu tenho o direito de me vingar, eu tenho o direito de não perdoar, eu tenho o direito de não guardar mágoa, eu tenho o direito de me divertir, eu tenho o direito de beber, eu tenho o direito. É assim que a brecha começa na nossa vida, quando a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Eu não estou matando ninguém, eu estou namorando, pastor, é o amor que deu um tiro certo no meu coração. Não tem problema, Deus perdoa o amor. Pastora, o que tem eu namorar minha amiguinha? O que tem eu namorar meu amiguinho? É o amor. Daqui uns anos eles vão falar para os pastores: pastor, o que tem eu namorar o poodle da minha casa? É amor. O que tem, pastor, eu me senti uma cobra? Deixa eu rastejar. É sempre com a história mentirosa de que eu preciso ser respeitado. O diabo, ele nunca vai dar um prato de cocaína para quem ama a vida. Ele vai misturar veneno no prato de arroz e feijão. E muitos aqui estão comendo esse prato. Eu
não estou fazendo nada de errado, senão o juízo de Deus viria à terra. Se Deus fosse jogar um raio em toda vez que eu e você demos brecha, a terra não existiria. Não é assim que Deus faz. Deus insiste no teu coração até você disser não para o inferno. Deus deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher, para dizer não para o diabo. Resista ao diabo e ele fugirá da tua vida. Diga: eu não quero os seus conselhos mundanos, eu não vou abrir brecha para ser destruído lá na frente. Vocês me profanarão no meio do meu povo por pão. Ele estava dizendo: vocês que são de Deus, vocês se venderam por muito pouco, e vocês estão amarrando as pessoas, falando mentiras para elas. E tem muito pastor e muito profeta e muita gente que fala mentira para o povo de Deus, simplesmente para manter o seu sustento. E você fica lá: eu prefiro ouvir palavras mais leves, eu prefiro levar o meu filho jovem para ouvir palavras que dizem que ele vai dar certo na vida. Jovens, vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Deus deu uma couraça, Deus deu uma armadura para quem é jovem, para pisar na cabeça de Satanás e falar: eu vou lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade, até que Ele venha. Servir a Deus com 70 a mais é fácil. Eu quero ver na hora da tentação. E o que esses profetas falavam? Falavam que estava tudo bem quando não estava. E assim tiravam as pessoas do alerta das guerras, porque falavam: olha, está tudo bem, relaxa. Essas pessoas estavam cegas com suas mãos amarradas e seriam presa fácil. Por que vai ficar tanto crente? Porque eles procuram coisas e procuram discursos que dizem que está tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que não quer nem que Jesus volte mais. Não vai acontecer nada. O mundo vai se reerguer. Você vai ver, vai ser assim uma coisa maravilhosa. Todos nós vamos trabalhar com robôs. Todos nós teremos a marca da besta. Todos nós seremos ricos. Não terá pobreza na terra. É esse discurso que o anticristo pregará às nações. Não haverá mais briga, não haverá mais guerra, não haverá mais divisão de raças, de religião, sociais, econômicas. E o mundo vai ficar: ai meu Deus, era isso que eu queria. Quantas vezes você quer ouvir: está tudo bem, mas não importa, você não quer saber se é de Deus ou não, você quer que fique tudo bem. E Deus prometeu derrotar e resgatar aqueles que estavam presos em suas armadilhas. Deus ia arrancar o poder, o encanto, levaria o povo para a terra e deixariam essas mulheres más para trás, para morrerem. E ele diz: então eu serei o Senhor. Com mentiras nós entristecemos o coração do justo, porque com mentiras você entristeceu o coração do justo, a quem eu não entristeci. Com mentiras você falou coisas para as pessoas de Deus que não eram para ser faladas. Que coisas? Todo dia que você acorda tem demônios falando mentiras para você, falando que você é fraco, você é feio, você é pequeno, você é pobre, você não nasceu para nada. Todos nós escutamos essas vozes todos os dias. Nós amordaçamos essas vozes com a nossa rotina e correria do dia a dia. Mas todos nós sabemos
que nós muitas vezes temos que parar e falar: peraí, está amarrado, eu não sou nada disso. Quantas pessoas foram usadas pelo diabo até hoje, no dia de hoje, que te entristeceram, te amaldiçoaram, jogaram praga, falaram que não devia. Mas ele diz assim: eu vou livrar o meu povo desse engano. O apóstolo Paulo, ele sabia desses laços. E o apóstolo Paulo dizia assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Testemunho daqueles que não são da igreja. Eu tenho que ter um bom testemunho, para que eu não caia em afronta e no laço do diabo. Por quê? Porque o diabo tem laço. O diabo tem laço escondido. Mas essa noite você vai desfazer todo o laço do diabo na tua vida. Deus vai mostrar os lacinhos que ele está fazendo. Porque é mais fácil escapar de uma armadilha grande do que vários lacinhos, pequenos laços preparados com iscas, que ele te conhece desde o dia que você nasceu, e ele sabe que é atraente, e você vai achar que é inofensivo. E sempre em prol, o discurso em prol do amor. As iscas mais bem escolhidas e os laços escondidos são ideais para pegar uma presa. Então, Paulo diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha para quem está do teu lado e fala: você está firme? Responde. Quem está firme, levanta a mão. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Como que eu vou cuidar? Olha para onde você vai. Olha, tenha discernimento. O caçador usa isca. Pode ser simples, mas você não pode ser inocente. Você não pode ficar anos sendo o bobo da corte. O laço vai direto no ponto fraco. Ele vai aonde você sabe que você não aguenta, ou onde você acha que você não é pego. Quando você vê um pastor de 70 anos caindo com uma de 20, você pensa o quê? Ele nunca achou que ia cair nisso. Ou que morreu agora, o Jimmy Swaggart, o maior pregador televisivo do mundo. Ele caiu. No auge do seu ministério, armaram para ele, puseram ele, uma prostituta no hotel dele, e ele me cai. Por quê? Porque lacinhos já estavam trabalhando na mente dele há anos, e ele achou que aquilo nunca poderia derrubá-lo. Isso pode acontecer com qualquer um, menos comigo. O diabo estuda e fala: peraí, peguei ele no orgulho, deu a brecha do orgulho, eu cato o laço ali e pego ele. O laço da pornografia, ele pode não pegar você que é 40 a mais, mas a molecada, ela nasceu no mundo já onde existia pornografia. Você consegue entender porque as crianças, elas estão muito mais propensas a cair? Porque elas nasceram sendo atacadas nesse laço. Pessoas que são carentes, que não desenvolvem amizades reais, diálogos interpessoais, pessoas que vivem na internet, que se viciam em sexo virtual. Pessoas acham engraçado que os japoneses, os chineses ficam namorando a mulher lá com aquela cara assim, ó, inflável. Mas se você colocar uma chinesa do lado dele para chavecar, ele não consegue. Como que ele vai chavecar? Espera aí que eu vou te mandar uma mensagem. Leia aqui. E é exatamente assim que acontece.
Salomão diz assim: descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Se você está aqui essa noite e você caiu com uma dessas mulheres que aparecem do além, ou um desses carinhas que aparecem do nada, você pode ter certeza que tinha endereço e entrou aonde você era vulnerável. Ninguém do nada é pego. Primeiro é uma conversinha mais ou menos, uma bobeirinha, um elogio idiota, uma caroninha, e assim vai se formando os laços, porque você não conseguiu parar para pensar: por que eu, quando era do mundo, eu continuo feio, e agora que eu me converti, essa mina nunca me quis, e agora que eu sou crente, continuo feio, por que ela me quer agora? Ninguém para pensar essas coisas, é sempre assim: Deus está me honrando, é a glória da quinta casa. Não teste a sua espiritualidade, a sua capacidade, se colocando em situações que o diabo vai te derrubar. Não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentada comendo algodão doce aqui no sofá. Não vou fazer nada, entendeu? Não vou fazer nada, vai ficar só eu e ele. O diabo olha e fala: ih, facinho. Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bota a mão na tua cabeça e diga para você mesmo. Diga assim: eu vou vigiar e eu vou orar para que eu não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a minha carne é fraca, e eu quebro o laço da ingenuidade, porque você é simples como uma pomba, mas você é sagaz como uma cobra. Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas seja esperto como uma serpente. Vigie e ora. Eu preciso quebrar o laço das finanças na minha vida. Os que querem ser ricos, a palavra de Deus diz que eles caem em tentação e em laço. Por quê? Porque eles ficam entrando em pensamentos loucos, nocivos, que levam o homem à perdição e à ruína. Você não precisa querer ser rico, você não precisa entrar em tentação. Você tem a maior riqueza, que você tem a saúde que Deus te dá, e a prosperidade, que não é só dinheiro, que é paz, alegria no espírito. O dinheiro vai ser consequência daquilo que você está fazendo, mas Deus vai abrir as janelas dos céus, porque Ele é dono do ouro e da prata, e quando Ele encher os teus celeiros, ninguém vai saber, porque você não vai mudar nada, porque você teve dinheiro. Você vai continuar crente por isso. E qual que é o laço financeiro? O cara muda. Quem aqui já conheceu gente que mudou? O cara era um duro, legal pra caramba, ficou um pobre maluco, um emergente doido. Você fala: ah não, meu, pelo amor de Deus, estava tão bom ser daquele jeito. Consegue o trono, mas perde o reino. E às vezes Deus não te deu, porque você ia perder o reino. E nessa escalada desse laço, eles passam por cima de tudo, de todos. Por exemplo, o político é rico, não é? O político tem dinheiro, mas rouba, engana a mente. Por causa do quê? Do poder, do laço que o poder traz. O dinheiro sempre vai ser a isca, mas a ganância, o poder vai ser sempre o laço. Só qual é o problema? Que as pessoas olham para a isca, mas não olham para o laço. Você olha e fala: Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, mas você não viu o laço em volta.
Diga assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Cuidado com o laço da boca. A boca fala o que transborda o coração. Cuidado que você está falando coisa que não devia. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. Quem aqui fala demais? Levanta a mão e dá um glória. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca, o salmista falou, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Por quê? Porque muitas vezes você dá a letra para o ímpio. Ele te derruba na empresa. Você falou que não devia falar. Você já percebeu que quando você chega num lugar que você está desconfortável e não conhece ninguém, você começa a falar. Daí daqui a pouco você pensa, melhor eu ficar quieto aqui, porque eu vou dar uma errada aqui. Você fala, melhor eu ficar quieto porque ninguém me perguntou nada. Quando você estiver num lugar e você não souber o que falar, não tem problema você não falar nada. Quando você ignorar o assunto, você faz um favor não abrindo a tua boca. Não é sempre que você tem que falar. A Bíblia diz que o justo, ele pensa antes de responder. Quem aqui não pensa antes de responder? Levanta a mão. Não pensa. A pessoa perguntou, você responde o que você está afim. Depois você, meu Deus, olha o que eu falei. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. E por que o homem cai nos laços? Porque ele não entende o que Jesus disse. Jesus disse assim, olha para quem está do teu lado e fala, você é uma ovelha no meio de lobo. Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ei, eu te enviei como ovelha no meio de lobo. Não tem só ovelha. Outro dia eu estava aqui pregando, tinha um cara aqui na fila da frente me xingando aqui, na primeira fileira, vocês viram, né, no movimento. O cara veio aqui para xingar. Quem sai de casa nesse fio para xingar os outros? Mas tem gente que vem para amaldiçoar. Tem gente que vai na tua empresa para jogar coisa. Tem gente que entra dentro da tua casa, vê as coisas da tua casa, fica com inveja, te joga a praga do Egito. Tem. Ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Você não vai ser inocentinho da hora, não. Você vai ser livre para voar. Você vai ser livre para voar. Não é fácil pegar passarinho, não. Tem uma golden lá em casa que ela cata os passarinhos, joga tudo em cima de mim. Mas ela só pega passarinho velho, que já não está vendo mais nada, e passarinho pequenininho. Vê se ela pega o sabiá sinistro. Você é um sabiá sinistro. Não é para te pegar, não. Quando o diabo olhar, você já está lá voando cada vez mais alto perto de Jesus. Amém? Você não é bobinho, não. Você vai parar com esse negócio de ficar apanhando o tempo inteiro. Você é estudado pelo inferno. No tempo bíblico, eles estudavam cuidadosamente os hábitos do pássaro que queriam capturar. Depois desenvolvia métodos astutos para aprisioná-lo. Olha aquele ali, está todo dia à tarde sem fazer nada. Já sei. Vai lá no coração da ex dele, faz ligar pro cara. Sabe aquelas coisas que você encontra, que você fala, gente, igualzinho o filme. Que igualzinho o filme? Quem que você acha que mandou pra lá? Tem gente que vive na ingenuidade. E aqui mostra que o passarinheiro é o próprio Satanás. Ele não quer te matar. Ele não quer o seu casamento, ele não quer os seus filhos, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a tua empresa. Ele te quer vivo, para chegar para Deus e falar assim, olha aqui, ó, aquele que você depositou tua unção, ó, eu peguei.
E você lá, piu, 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 já não tem mais nenhum passarinho perto de você, todo mundo foge. E você sozinho lá se debatendo. É exatamente isso que ele quer fazer, humilhar. Arrancar tua asa para você nunca mais voar. Tinha gente que era de Deus que nunca mais conseguiu ser, porque foi aprisionado, morreu de vergonha, não conseguiu voltar, não se sentiu arrependido. É exatamente esse o final de um passarinho que voa muito alto. Quanto mais alto você tiver, mais cuidado você tem que tomar. E se ele pega para te humilhar, quando ele fez isso com Jó, Deus disse assim: faça o que você quiser com Jó, pele por pele, só não mate ele. Sabe por quê? Porque ninguém podia trancar a boca de Jó. O diabo usou a mulher de Jó, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não amaldiçoou, e ele levantou as mãos e falou: o meu Redentor vive. Antes os meus olhos, eu só te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Você entendeu? Era declarar com a boca que apesar da luta que ele estava passando, ele era um homem livre para adorar a Deus. E não importa o que você esteja passando hoje, os laços serão desfeitos e você vai sair daqui dando um rasante, voando livre e forte. Aleluia. Ser capturado não significa que terminou nada. Teve gente que entrou aqui capturada. Arrebente o laço do homem. A Bíblia diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Não tenha medo do que o homem pode fazer contra a tua vida. É um laço. Ai, e se meu chefe mandar embora? Se ele te mandar embora, Deus vai abrir uma vaga, um emprego muito melhor e vai ganhar muito mais. Para com esse negócio. Medo das pessoas. O medo do homem armará laços, vai te fazer tímido, pequenininho. O passarinheiro sabe que a gente está o tempo inteiro tentando provar para as pessoas e querendo ser aprovada. Nós não somos indiferentes a opiniões alheias, nós gostamos que as pessoas concordem conosco. Mas eu e você temos que entender que a gente está na contramão do mundo. E quem é profeta sabe que o sim do homem não vem na hora. Arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino dos céus. João Batista foi sozinho para o deserto. E muitas vezes você vai ter que ir sozinho para o teu deserto. Para de ficar tentando achar aliados para sofrer a tua luta. Ai, ninguém está vivendo o que eu estou. Ninguém quer me ajudar. Você tem o Espírito Santo Consolador. É Ele que te ajuda. Você tem o Deus que te coloca debaixo das asas dEle. E no esconderijo de Deus você está seguro. Então para de ficar preocupado com o que as pessoas estão achando e sentindo de você. O diabo sabe quanto você quer aprovação. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não tenha medo da opinião do homem. Não tenha medo da perseguição do homem. Não tenha medo da ameaça do homem. Hebreus diz assim: o Senhor é meu auxílio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Cuidado com a armadilha do entretenimento prejudicial. Sodoma e Gomorra tinha uma indústria de entretenimento onde o sexo e o dinheiro fizeram com que até os cristãos ficaram atordoados. Então cuidado para você não saber distinguir o que é certo do que é errado.
Às vezes, até um telejornal, você começa a assistir, você pega e fala, peraí. É laço do passarinheiro para pegar minha mente. Você vai pensar como Deus pensa. Você vai ver como Deus vê. E cuidado com a armadilha das diferenças pessoais. O diabo faz toda a tribo se andar junto. Surfista andava com surfista. Não vai andar com punk rock. Sempre eram divididos em tribos. E hoje em dia, eu nunca vi uma profecia estar tão longe daquela que diz que nós viveríamos em união. Vocês já viram o pau comendo de pastor contra levita, levita contra pastor? O The King of the Power é chincalhado. Daí depois o outro fala do outro, que fala do outro, que fala do outro, que fala de mim, que fala do outro. Oh, quão bom e suave são os irmãos que vivem em união. Cuidado com essa armadilha, para você não ficar, olha, a irmã tem cabelão, tem saia, olha a irmã, olha o outro coitado, não ora em línguas, azar o dele, amém? Vai chegar a hora dele, ora por ele, mas respeite as pessoas. O diabo quer separar os cristãos, não quer separar os crentes dos que são dele, ele quer separar o nosso próprio time. O cristianismo é o único time que um dá no outro. Mas ele diz que para a gente não ser apanhado pelo passarinheiro, nós temos que estar num lugar simbólico de proteção. Eu vou morar no lugar secreto do Altíssimo. Quem aqui vai morar no lugar secreto do Altíssimo? Levanta a tua mão. Faz assim, olha, eu quero morar no lugar secreto do Altíssimo. Hoje eu quero que as amarras saiam. Eu quero que os laços sejam desfeitos. Amém? Eu vou estar ali debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Levanta do teu lugar. Pode vir o bateria aí. Vem o Lucas. Levanta suas duas mãos e profetiza comigo. Diga: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará. Ele me livra agora do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu confiarei. A sua verdade será o meu escudo e broquel. Não terei medo. Não terei medo, não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa do ímpio, porque o Senhor é o meu refúgio. No Altíssimo eu fiz a minha habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos anjos dará ordem, repete, ao meu respeito,
para guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão. Eles nos sustentarão Nas suas mãos. Para que eu não tropece Com o meu pé. Em pedra alguma. Eu pisarei. Sobre o leão. E a cobra. Calcarei. Aos pés. O leão jovem. E a serpente. Porque ele me amou. Também ele me livrará. Ele me colocará em retiro alto, porque ele conheceu o meu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Estarei com ele na angústia e o glorificarei.